Primeiro, é uma grande honra estar aqui com vocês, né, num fórum de inovação, né, na área da saúde. Né? E é óbvio que a gente teve e a gente passa por uma transformação absolutamente única. Né? Essa transformação passa por liderança e a forma de atuar em determinadas áreas da medicina. E é muito importante que uma coisa é a medicina é algo que é secular e, obviamente, vem sendo feita, não é, de forma individual e, obviamente, esse cuidado, não é, que o médico foi o primeiro a atuar de uma maneira organizada, sistematizada e científica no cuidado aos pacientes, isso gerou uma forma de fazer o processo de cuidado e, principalmente, de educar e inovar. E tem sido assim, né? Gerações de médicos têm sido formados num contato e direto com o paciente. É claro que sanitaristas, epidemiologistas e aqueles que são gestores cuidam de população de pacientes. Mas a medicina é uma atividade fundamentalmente ainda um a um. Não é isso, Paulo? O Paulo é um grande amigo, um grande líder da medicina ligado à terapia intensiva. Hoje mesmo eu estava vendo a história da terapia intensiva brasileira e é absolutamente algo assim emocionante. A segunda coisa diz respeito à saúde. A saúde é uma coisa complexa, né, Paulo? Muito mais complexo, né, Diane, do que a medicina. A medicina é feita um a um, né? Ou do ponto de vista populacional. Mas a saúde é algo que tem uma imensa conjunto de atividades que começou provavelmente com as enfermeiras próximas aos médicos. E, obviamente, hoje nós temos engenheiros da computação, temos pessoas ligadas à área ambiental e, obviamente, tudo a gente hoje coloca que a saúde está envolvida. Então, é uma atividade que, obviamente, passa todos os setores da economia. E bastou o mundo ter um desafio global para parar a economia do mundo. Para entender sobre cardiologia, que é o que mais mata, não é? A doença cardiovascular é o que mais mata, não só em Niterói, de Itaúf, a região metropolitana onde nós atendemos, mas o estado do Rio, o Brasil, a América Latina e o mundo. O que mais mata são as doenças do coração. No Brasil, são 350 mil pessoas que morrem por ano por doença cardiovascular. E, obviamente, esse problema não está detido, não está terminado. Pelo contrário, ela vem crescendo. Por outro lado, o que é importante? É que a gente, como cardiologista, a gente enxerga que tem uma grande mudança em curso. Isso a gente tem chamado da nova cardiologia. A nova cardiologia é aqui sintetizada por duas personas, né? Personas que não estão no mundo digital, mas estão no mundo físico, né? Mas que, obviamente, elas são personas que vão estar cada vez mais interagindo no mundo digital. Uma é a professora Aura Grip, uma líder da área cardiovascular infantil, é uma pessoa brilhante, multitalentosa e que está fazendo uma passagem para a área da gestão. A carreira dela é muito parecida, e eu venho estudando uma líder do Fleury, que se chama Tsui Tsui, Jane Tsui Tsui, que é uma jovem que deve ter mais ou menos a mesma idade da Áurea e que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudou nos Estados Unidos, no INCOR, e, obviamente, foi para o Fleury. E lá ela foi estudar em Harvard, na Harvard Business School e Wharton. E hoje é a CEO do Fleury. E, obviamente, trabalha com um modelo de liderança chamada ESG, ou seja,
e, obviamente, coloca a empresa dela no âmbito digital e trabalha com inovação. Né? Lembrar que Fleury foi o primeiro laboratório que teve um teste patenteado aqui no Brasil para a Covid. E, obviamente, hoje é uma empresa capital aberto na Bolsa e, obviamente, transforma a área da saúde. Só para vocês entenderem como saúde é complexo e saúde precisa de lideranças femininas. Vocês imaginem uma empresa como é o Fleury, que é uma empresa de diagnóstico, que 80%, Paulo, são mulheres, sabe, Ilza? E não tinha mulheres no topo da organização. E, obviamente, hoje você vê que 80% da representação é justamente isso. E isso vai mudando a saúde. E, obviamente, a gente sabe que a área da saúde hoje precisa de dados, precisa de ciência de dados, precisa de inteligência artificial. E aqui do meu lado, um professor ligado à matemática, é professor da Rural, e que foi fazer, depois de algum tempo, ele, brilhante como é, resolveu fazer medicina. E depois de fazer medicina, ele assumiu um projeto que foi o nosso primeiro aluno de MD-PhD. Então ele, que é um cientista matemático, entrou na cardiologia, abraçou um programa de aceleração de talentos da UF, foi o primeiro aluno nosso da pós-graduação, eu sou o coordenador e o Cláudio foi o professor e mentor dele, e o Hérito se doutorou, acabou a medicina, no segundo ano ele já estava doutor em ciências cardiovasculares. E é uma pessoa muito especial, porque é um indivíduo que tem um cérebro que eu chamo de triplo. Ele não é só um médico que conecta biociência com a área das matemáticas, e é um médico centauro, como a Delft, por exemplo, quer fazer, a Dell Computador tem uma faculdade de medicina que queria fazer um médico centauro. Mas, obviamente, o médico não pode ser um centauro, né, Ilza? O médico tem um cérebro humanista. Então, o Hérito é um desses talentos que tem um cérebro matemático, tem um cérebro da biociência e tem um cérebro humanista, e o que o torna muito especial, né? E hoje ele está envolvido em aprender também direito. Então ele resolveu fazer mais uma faculdade e, obviamente, a gente está atraindo ele para ser professor da pós-graduação. Mas eu vou rapidamente passar para vocês e depois passar para esses talentos comentarem a visão dele sobre a nova cardiologia, sobre o que vai acontecer nos próximos anos. A primeira coisa importante é que a cardiologia é uma área de grande transformação. A medicina era uma roça. Há 400 anos atrás, o primeiro método científico vai fazer 400 anos em 2028, quando esse homem escreveu esse livro extremamente importante. E, obviamente, é importante a gente enxergar o coração como uma bomba cardíaca. Então, a Harvey foi o indivíduo que usou o método científico e mostrou que o coração era uma bomba muscular. Obviamente, essa protocardiologia, que tem 400 anos, Áurea, talvez o maior cardiologista está vivo entre nós, é o professor Brownott. Essa é a última edição do livro dele. E ele, aos 96 anos, ele ainda atua em Harvard, e ensina em Harvard. E é, seguramente, o maior índice H. Se não ganhou um prêmio Nobel, é porque alguma injustiça aconteceu na carreira dele, porque todos os principais avanços na cardiologia passam por ele. E aqui está aquele que nos inspira hoje, Dr. Eric Topol, que é o pai da nova cardiologia. Então, esse homem que seguramente criou a visão da cardiologia digital, da medicina digital. E obviamente, a nova cardiologia tem no Eric Topol, e o Paulo deve acompanhar o Twitter do Topol toda semana.
Então ele usa a ciência de dados para prever, e obviamente esse professor, que era um cardiologista clássico, eu conheci ele como professor da Cleveland Clinic, e ele chegava no American College com um projetor Kodak debaixo do braço, Gianni, e eu ia assistir às aulas que ele dava num curso manhã e tarde, antes do congresso do American College. Ele pegou a Cleveland Clinic, quando ele chegou não era a primeira do mundo em cardiologia nos Estados Unidos, e até hoje a Cleveland Clinic continua sendo a primeira do mundo. E aí ele sai da Cleveland Clinic e vai para a Universidade de San Diego. E aí ele funda um centro de medicina de precisão. E, obviamente, faz uma transformação na região de San Diego. Esses são os livros importantes dele, sobre desconstrução da medicina, e o paciente vai ver você, e ele tem vários livros importantes. Eu tive a oportunidade de escrever, antes da pandemia, a minha visão sobre o que ia acontecer no futuro com a professora Áurea. E, obviamente, esse modelo, que era um modelo de que o cardiologista era fundamentalmente um engenheiro, né? Falava de bomba, eletricidade, hidrodinâmica, e hoje a nova cardiologia é medicina em rede. O diagnóstico estava na palma da mão, a gente utilizava uma série de conhecimentos e áreas foram importantes na cardiologia, e a doença cardiovascular teve uma queda importante. Em 2010 a 2019, uma série de conceitos foram mudando a cardiologia, e aí surgiu uma nova cardiologia. Então, eu fui treinado num modelo house, né? Ou seja, de fazer o diagnóstico a partir de um conhecimento prévio e ter uma capacidade de diagnóstico de coisas que eu já vi. Obviamente, a gente tinha um modelo divino, né? Depois passamos a ter um modelo house, intuitivo, passamos a ter um modelo de Sackett baseado em evidência, e agora temos um modelo de medicina de precisão embasado em Eric Topol. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês aquilo que há 2 anos atrás, o Dr. Brownett, na cidade do Rio de Janeiro, ele apresentou. Qual era a visão dele aqui em 2022 e o que acontecerá em 2032. Então, Áurea, querido Hérito, o cardiologista tinha que reconhecer e manusear doenças já estabelecidas. Em 2032, nós teríamos que estar aplicando genética, ciência de dados e inteligência artificial para prevenção, diagnóstico e tratamento. Essa é a nova cardiologia. Quem não sabe isso, ou não se preparar para isso, seguramente vai se tornar um cardiossauro. E o que ele fala sobre o cardiologista do futuro? O cardiologista do futuro será necessário ser treinado em cardiologia de hoje e, obviamente, cuidar e se preparar para aplicar o cuidado clínico em 3 novas áreas: genética, genômica, ciência de dados, Big Data, inteligência artificial e machine learning. Então, enxergando que o Brownett tem errado pouco nas previsões dele, não é? Ele tem quase 100 anos e continua sendo o maior cardiologista do mundo, não é? Normalmente, nada dura 100 anos, liderando 100 anos. E assim como o eletrocardiograma hoje, em 2023, você pega um eletro e você consegue enxergar o seu futuro. Se você vai ter AVC, infarto, diabetes, se vai desenvolver ou se já tem disfunção cardíaca, e o eletrocardiograma sem nenhuma alteração que a cardiologia clássica identifique, justamente apoiado em processos de inteligência artificial. A doutora Diane, que é uma estudiosa em amiloidose, sabe hoje que a gente captura a amiloidose hoje, não é isso, Raquel? Olhando o quê? Olhando velhos sinais de alguma coisa que já está passado. E a gente vai começar a fazer diagnóstico de doenças numa fase pré-clínica e iniciar tratamento em pessoas que tenham mutações. E, obviamente, numa fase que não tenha doença instalada. Então, é um pouco isso que eu vim aqui convidar vocês. A nova cardiologia, ela usa medicina de precisão, ela usa
os conceitos da velha cardiologia, aplica os métodos, trabalha em cooperação e busca solução. Então, ali ao lado, eu estava vendo um aparelho que avalia uma gota de sangue e faz mais de 130 exames. É claro que isso é uma coisa que vem sendo perseguido. A tendência no futuro é o quê? Não mais tirar sangue. Você conseguir fazer esses diagnósticos basicamente em cima de sensores vestidos e, obviamente, a saúde e a doença podendo fazer com que o indivíduo não morra mais no Brasil aos 78 anos. Ele pode alcançar o que é a plenitude dele, que é chegar aos 120 anos. E já existem pessoas que enxergam que as primeiras pessoas que vão viver mais de 300 anos já estão entre nós. Então, eu acredito que a cardiologia possa ser uma doença do passado até o final desse século. Mas, no atual momento, ela ainda é o quê? A doença do presente, que invalida, incapacita e, obviamente, o diagnóstico é tardio. E a gente lançar mão dessas tecnologias e, obviamente, desses conceitos, vai antecipar o diagnóstico dos pacientes e, principalmente, o tratamento vai ser diferente. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a professora Áurea, como é que a senhora enxerga a cardiologia em direção a 2030 e que conselhos você daria para aqueles que são os alunos de hoje e aqueles que são já profissionais na área cardiovascular para poder acompanhar esses avanços? Agora foi. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós viemos refletindo bastante ao longo desses anos essa mudança estratégica da cardiologia, né? Hoje é impossível nós acolhermos um paciente sem tratar uma estratégia precisa para chegar ao diagnóstico dele, encurtar a trajetória de um paciente. A Diane, que trabalha como eu com doenças raras, a gente sabe que esses pacientes levam, em média, 7 a 10 anos para conseguir um diagnóstico, muitas vezes ainda impreciso, incerto, e que cada vez mais a genética faz parte do nosso arsenal diagnóstico inicial. O que eu enxergo é que os modelos, principalmente, tão temidos hoje pelos médicos, né? O médico tem um pavor quando a gente fala de inteligência artificial. Ele acha que ele vai ser substituído na sua força laboral, né? Na sua qualificação e mercado de trabalho pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela na verdade vem como uma aliada do médico para a resolutividade e para a aceleração dos diagnósticos em cardiologia. E quiçá daqui a algum tempo, de forma preventiva utilizada, possa fazer com que tratamentos antecipados, inclusive genéticos, de intervenção genética, faça com que aqueles pacientes que potencialmente desenvolveriam uma doença relacionada ao seu gene, né, nem manifestem essa doença. Então, nós vivemos hoje a etapa que nós só conseguimos identificar a doença manifesta, né? Isso retarda, muitas vezes, a possibilidade que nós teríamos de intervenção, a gente já pega o paciente com sequela, e muitas vezes nós diagnosticamos tardiamente doenças, inclusive, que nem têm ainda solução. Então, as pesquisas vão nos encaminhar para uma possibilidade de avaliação genética precoce, um perfil de inteligência artificial precoce, com pouquíssimos fatores que possam determinar qual é a jornada daquele paciente de forma rápida, clara e resolutiva, fazendo com que pacientes muito precocemente se livrem não só das possibilidades de complicações em cardiologia, como também da possibilidade de doença instalada. Eu acho que é esse o futuro. Isso é muito importante, não é? A gente tem
obviamente, combatido a gente ter uma medicina pobre para o pobre. E não há dúvida que a tecnologia e o avanço da genética aumenta as disparidades. E a gente, quando olha, por exemplo, o acesso ao tratamento da medicina de precisão, não é? É claro que isso leva ao quê? A uma frustração, porque são medicamentos muito caros, os testes genéticos muito caros. E isso no SUS é um grande desafio. Então a gente vem trabalhando com a professora Áurea, a professora Ana Flávia, o Instituto Nacional de Cardiologia, num projeto nacional chamado Renômica, uma rede de genética no SUS para doença cardiovascular. Isso nos tem trazido muito aprendizado e, obviamente, tem transformado a qualidade do cuidado e, obviamente, descobrindo muitas doenças raras, sabe, doutora Diane? Cada vez mais, cada uma dessas miocardiopatias, a gente discute agora a filamina C e, obviamente, uma série de outras doenças, como Fabry, não é? A amiloidose é uma doença que está na moda entre os cardiologistas. Mas essas doenças que levam as pessoas a morrerem, Paulo, com 30 anos de idade, subitamente, e morriam em nome de Deus. Agora a gente pega pessoas sem sintomas, que têm uma alteração genética, uma história familiar forte, não é, de morte súbita, e coloca um cardiodesfibrilador. E, obviamente, a gente já consegue também pessoas que têm uma doença genética poder ter filhos sem ter esse problema. Como é que isso é feito, professora? Será que hoje o geneticista clínico, que infelizmente no Brasil só existem 380, e obviamente a gente precisa tê-los em cada hospital, em cada centro, e a gente vai precisar cada vez mais do apoio da telemedicina, e eu digo sempre aos meus alunos que a genética médica é como se aquilo que era CCH, sabe, doutora Ilza? Hoje, a gente não consegue decorar o nome do último antibiótico, não é? Porque a gente passou a ter os infectologistas conosco. E a área de genética clínica, a mesma coisa. A história familiar das 3 gerações é parte hoje, assim como é parte a história obstétrica das mulheres. Às vezes chega uma mulher de 80 anos no meu consultório e eu pergunto para ela se ela nasceu prematura, se ela teve filhos prematuros, se ela teve eclâmpsia, pré-eclâmpsia, e isso não era visível para o cardiologista. E a genética é hoje a parte visível. É possível, então, professora, a pessoa que tem uma história de uma doença genética poder ter filhos normais à luz de 2023? Sim, essas discussões hoje bioéticas em relação à seleção de embriões, hoje nós temos um arsenal de técnicas em relação à fertilidade, né, a fertilização in vitro. E, curiosamente, eu tive há pouco tempo um paciente, produto de uma fertilização in vitro, com uma síndrome genética e uma doença cardiovascular. E a minha pergunta exatamente à equipe de fertilização foi como é feito esse processo de seleção de embrião, né? Que eles fazem uma análise genética básica. Então, nós sabíamos que não existia nenhum tipo de trissomia, não existiam as doenças mais comuns genéticas. Mas, na verdade, quando a gente faz um cariótipo, é como se nós estivéssemos daqui de cima olhando o centro do Rio de Janeiro lá embaixo, né? Nós só vamos fazer um diagnóstico preciso quando estivermos lá embaixo em loco. E aí são outras técnicas como o microarray, né, outras técnicas muito mais modernas para que você possa esmiuçar essas bases. Então, hoje existe a possibilidade da discussão em relação à seleção prévia de embriões, não só a partir da avaliação cariotípica, como também de técnicas mais apuradas em genética, para que você faça a intervenção e a implantação exatamente do embrião ileso de doença. Isso ainda não é realidade no nosso Brasil. A nossa legislação está um pouco atrasada em relação a isso. Isso é uma discussão bastante já evoluída em países, principalmente como
Inglaterra, né, o NHS investe muito nesses processos de decisão e intervenção em relação às gravidezes com produtos, com fetos comprometidos, principalmente em doenças raras, em cardiopatias complexas, e isso já vem sendo discutido também no Brasil, mas ainda sem uma legislação que possa ser eficiente para esse tipo de trabalho. Mas eu acho que isso tem que ficar na cabeça dos mais jovens, né, que farão a medicina que eu não vou viver daqui a 30 anos. Vou estar aposentada pintando, né, doutora Ilza? Vou estar aposentada pintando. Mas essa medicina do futuro, ela vai incluir exatamente que as gerações a seguir não carreguem aquele gene, né, que muitas vezes interrompe aquela família ou faz com que naquela família determinadas gerações tenham uma interrupção da sequência de vida, né? Ou carregue doenças gravíssimas que são transmitidas geneticamente. Então, acho que uma das questões que nós precisamos muito amadurecer e trabalhar na cabeça dos mais jovens são as questões bioéticas em relação à manipulação genética e à seleção de embriões. Isso é muito importante, não é? Quer dizer, você começa a construir uma cardiologia, e no passado, um serviço de cardiologia, como a doutora Áurea agora começa a construir na UF, não é mais só formar exames complementares, uma sala de hemodinâmica, uma unidade coronariana e leitos de enfermaria e ambulatório. Agora é olhar toda a linha de cuidado do paciente, né? Do seu momento da pré-concepção, e obviamente esse é um aspecto importante, né? A gente pode fazer escolhas, né? Principalmente em doenças que possam ser heterozigóticas e, obviamente, a gente caminhar até o cuidado paliativo e o transplante. Então, esse é um ponto assim de uma grande transformação da doença cardiovascular. Novas áreas e sub-áreas começam a surgir. Cardiorreumatologia, especialidade em cardiologia e doenças raras, cardiogeriatria, não é isso, doutora Raquel? Áreas como cardio-oncologia, cardio-obstetrícia, ou seja, novas sub-áreas, cardiogenética. Então, essa é uma grande transformação que passa a cardiologia contemporânea, deixando de ser simplesmente uma doença do agudo, do infarto, da insuficiência cardíaca aguda e das emergências. Estimado Hérito, muitos jovens estão aqui e sêniores e, obviamente, estão preocupados com a inteligência artificial, também felizes com o potencial do chat GPT. E eu estava aqui conversando com o professor Paulo, o Paulo César, que é um educador, e ele estava falando isso, que o Charles está montando um curso, nosso Charles Soleiman, de 10 aulas para chat GPT para profissional de saúde. Então, chamando o profissional para poder o quê? Não ter medo, né? Se aproximar disso. O que você tem aprendido, o que você enxerga como a realidade hoje com as tecnologias digitais e, obviamente, o potencial da inteligência artificial para transformar a medicina cardiovascular. Bom, obrigado, professor Evandro, pela pergunta, agradecer, né, a oportunidade ao FIS de estar aqui. Acho que a primeira coisa que eu queria ressaltar, professor, é que quando o senhor traz essa linha do tempo e para aqui no professor Brown, a cardiologia está vivendo, ou viveu e vive, parecido um pouco com a evolução que a gente viu lá do automóvel. Se a gente parar para pensar que o Ford lá atrás disse que, olha, você pode fazer qualquer tipo de carro, modelo T, desde que seja preto, a gente sai dessa era onde o carro era o que tinha de grande inovação e ser preto não tinha problema porque ele é funcional. Só que ao longo do tempo, aquelas pessoas que consumiam o carro, elas vão querer mais, vão querer melhor, vão se preocupar com acidentes ainda mais, né? Então, depois de um certo tempo, morreu a primeira pessoa e falou, opa,
E a gente vem passando por algo parecido na cardiologia. Então, o carro, hoje a gente fala de carro elétrico, fala de carro autônomo, e a gente vai trazendo, quando a gente usa esse termo medicina de precisão, uma esperança, uma transformação muito grande. E para muita gente, isso pode gerar medo. Mas se a gente olhar para a própria evolução do carro, eu acho que ninguém aqui está com medo do que aconteceu com o carro ao longo do tempo. Aliás, pelo contrário, a gente está bem feliz e com perspectivas bem bacanas, à medida em que você vem falando hoje de carros elétricos, a possibilidade, inclusive, desses carros ficarem autônomos, obviamente que vem desafios, né? Provavelmente relativos à empregabilidade, seguros e etc. Mas a cardiologia vive um momento parecido e que eu acredito que não é para temer. Lá atrás, né, vejo Celine aí, a gente escreveu um artigo juntos e a gente dizia muito claro, em 2018, né, quem tinha essa leitura é uma leitura que permanece até hoje, né? Quem corre ao cavalo, a gente precisa ser jockey, né? Então, hoje, o cardiologista contemporâneo, ele vai precisar lembrar que ele é jockey, né? Então, na medida que você tem essa ideia, né, como direcionadora, as coisas vão ficando mais simples. Tá? Falando um pouco da inteligência artificial, ela é mais uma ferramenta. Uma ferramenta que, bem usada, ela tem possibilidade, sim, de fazer com que a gente entregue mais, entregue melhor para esses pacientes. Então, o professor levantou alguns exemplos da genética, então a gente pode falar em 2019, a Illumina descobriu ali uma variante diferente, poligênica na miocardiopatia hipertrófica, então você fala, poxa, tem possibilidades ali. Mas há desafios. E dos desafios, a gente pode trazer alguns. Primeiro, a importância da gente validar tudo isso na prática clínica. Então, o professor também deu o exemplo do cassete ali. Conversei com o pessoal, eles falaram, olha, validado, sensibilidade, acurácia, é preciso disso para a gente colocar essas ferramentas na prática. E com a inteligência artificial não é diferente. Tá? Então, é preciso que lá na ponta o médico tenha essa consciência. Então, cada vez mais a gente fala de termo de consentimento livre e esclarecido para usar uma aplicação de inteligência artificial. A autorização desse paciente é importante. Inclusive, de ele dizer que eu não quero, eu prefiro a opinião do médico, não, eu prefiro isso, e está tudo bem, está dentro do âmbito da autonomia de vontade, não temos problemas com relação a isso. E isso muda o nosso modelo, né? Na medida em que o médico antigamente, ele, olha, vamos fazer isso, agora não, ele está, como o cuidado precisa ser centrado nesse paciente, você devolve ao paciente, olha, eu penso isso, isso e isso, você quer usar esse modelo de inteligência artificial, está bem validado, é bom, mas se você não quiser, não tem problema. Então, é uma maneira diferente de fazer, mas é uma maneira que vem para melhor, e a gente precisa ter a consciência disso. Aproveitando, o professor Evandro falou do ChatGPT, o ChatGPT vai nessa linha como uma ferramenta que tem um potencial enorme no âmbito da saúde, eu uso com frequência, uso o Bard também, para não ter nenhum conflito de interesse, mas eu acredito aqui, de novo, que essas ferramentas, a gente precisa ter uma consciência do potencial e das limitações dela. Então, eu não posso virar para o ChatGPT e pedir para ele escrever um artigo para mim ou fazer determinada coisa e assumir que a responsabilidade é do chat ou da empresa que o fez. Pelo contrário, a responsabilidade é minha. Inclusive, essa semana tinha uma discussão de as provas feitas por alunos que fazem que usam o ChatGPT. É uma prova diferente. Por quê? Porque na língua inglesa as frases são mais curtas, então ela privilegia muito essa comunicação mais rápida, enquanto na nossa língua nós tendemos a ser um pouco mais prolixo, ou muitas vezes explicamos mais, é uma maneira diferente e a gente vai ter que ver em que momento isso aplica. Então não tem problema, eu conversei essa semana dando uma prova para os alunos, eu não tenho problema que vocês utilizem o chat, mas dei uma prova que não era aquela prova simplesmente que você precisa decorar a coisa. Você vai incentivar, né, o pensamento, o raciocínio crítico. Então, o médico que usar o ChatGPT para fazer um diagnóstico, ele tem que ter certeza ali. Na hora que forem listadas 20 hipóteses, como a gente fez num trabalho junto aqui com o professor Evandro, aquilo ali pode estar errado. E a responsabilidade é sua, e você fala, olha, se aquilo ali me servir, ótimo. Mas se não me serviu, eu continuo usando a cardiologia clássica. Então, a inteligência artificial, ela não abandona até onde a gente foi. Os conhecimentos que a gente tem do carro que o Ford estão válidos até hoje, de mecânica, etc. Agora, é óbvio que a gente hoje consegue fazer um carro melhor. Então, a gente está num modelo que ele é um modelo de transformação, mas ele não é um modelo que apaga o passado, não é um modelo que pega tudo que você sabe acabou e não serve para nada. Pelo contrário. Na verdade, ele é um modelo somativo. Ele é um modelo onde a gente vai aproveitar o que a gente já sabe, vai melhorar, inclusive. É um modelo que vai privilegiar a autocrítica. Olha, como é que eu posso fazer isso aqui melhor? Então, a gente vai falar de
métodos diagnósticos, você vai fazer de uma maneira diferente. Então, a gente vai falar de ultrassom, né, na beira do leito, na beira do consultório, e ultrassom de corpo inteiro. A gente está chegando lá, e que à medida que vai barateando. Então, você tem uma maneira diferente de fazer, mas que não deve se afastar, né, daqueles princípios hipocráticos que direcionam a nossa prática. Bem, a gente estamos se aproximando do final, e eu vou só colocar para vocês mais alguns elementos para a gente olhar em relação a isso. Então, isso aqui é justamente o futuro do médico. Isso aqui foi ditado por quem? Pelo sistema inglês de saúde. Então, aqueles que trabalham hoje e vão trabalhar com um profissional de saúde, a gente tem que olhar o médico como alguém que está envolvido num sistema cada vez mais digital, justamente apoiado com a inteligência artificial. O treinamento do médico cada vez vai ter que ser mais flexível e, obviamente, é muito importante que ele vai tendo que ter drivers para ser um generalista e um subespecialista. O sistema inglês também chama atenção da importância do trabalho multi e interdisciplinar e, obviamente, enxergando que aquilo que a gente exigia, por exemplo, das mulheres que tivessem um trabalho full-time, a começar a enxergar que a gente possa ter pessoas que não queiram trabalhar em medicina o tempo inteiro. Uma outra coisa importante é o paciente cada vez mais complexo, crônico. E isso aqui, e obviamente aquilo que o Hélito chamou a atenção, cada vez mais autonomia e obviamente abordagem personalizada. E obviamente o sistema de saúde apontando em direção ao value base. Então isso é só para dizer para vocês, não é? Se a gente não tem o conhecimento, conversar com o chat GPT vai ser uma tendência. A gente precisa ampliar a cognição médica. Ontem eu estava com uma senhora que tem 86 anos. Ela é uma pessoa independente. Ela foi profissional liberal até o início da pandemia. Aí ela parou. E ela agora está se queixando de um cansaço, uma fadiga e, obviamente, uma queixa de perda de ponderal. Antigamente, o que eu fazia era simplesmente pedir e buscar câncer, pensar numa doença estabelecida num construto. E hoje, a gente, conversando com o chat GPT, ele vai dizer para você, se ela tiver com os exames de saúde todos feitos, tiver uma colonoscopia, não é, prévia, se ela tiver um acompanhamento ginecológico, a primeira causa a você pensar vai ser numa coisa importante, fragilidade no idoso. Então, muitas das vezes você gasta dinheiro, gasta recurso, e quando você avalia a força de pressão palmar, você avalia os elementos outros do paciente que um cardiologista clássico não estaria aprendendo. Então você precisa completar a sua cognição médica com o auxílio. Então, cada vez mais ferramentas de apoio à decisão clínica e ampliar o segundo cérebro é fundamental. Então tem um livro muito interessante chamado O Segundo Cérebro. Cada vez mais a gente, em todas as áreas, estamos apoiando e ampliando a nossa cognição, que seguramente saiu da pré-história. E hoje o conhecimento médico, ele dobra o quê? A cada 6 a 8 meses. É quase que impossível acompanhar. São 400 doenças novas por ano. E, obviamente, com a explosão da genética, a gente absolutamente se perde em relação a isso. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês é agradecer a presença de vocês e dizer que a gente está frente ao quê? A uma transição em que aquilo que nos trouxe até aqui, a cardiologia clássica, a medicina clássica, vai se acoplando e sai sendo redefinido por uma série de novas habilidades e competências cognitivas e, obviamente, um conhecimento absurdo, que o nosso cérebro, não é?
construído há mais ou menos 150 mil anos, que foi o cérebro do homem sapiens, que é um homem curioso, ele hoje seguramente tem algumas limitações. E aquele indivíduo que está na nossa frente, ele muitas das vezes ele precisa ter o diagnóstico certo para ser tratado do jeito certo, de uma forma econômica e sustentável. Obrigado.